O Congresso MV e os perfeccionistas que querem levar Ellen White a sério. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje, neste sábado, eu decidi fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Assistir um vídeo do canal do Congresso MV, lá do pessoal do Daniel Silveira e etc. Fazia muito tempo que eu não via vídeo deles, inclusive eu entrei no meu canal para ver aqui. O último vídeo que eu falei a respeito deles foi em março de 2017, tá? Nós estamos chegando na metade de setembro de 2018, quase um ano e meio aí, sem gravar nada a respeito desse pessoal. E hoje eu peguei para dar uma olhada em algumas coisas aí, entrei no canal do YouTube deles e vi que eles tinham vários vídeos que eu nunca tinha visto, e comecei a ver um deles que falava a respeito da verdade presente contra a nova teologia. E aí peguei um trechinho para vocês, para mostrar para vocês assim qual é a definição deles de perfeccionista. Eles são acusados de serem perfeccionistas, etc. E eles explicam o que isso quer dizer na mentalidade deles. O que vai acontecer para você ser acusado como um perfeccionista dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Dá uma olhadinha aí. Herbert Douglas reconhece que esse livro causou a bifurcação na estrada. Ministérios leigos que parecem perfeccionistas. Esse é o título que se dá a pessoas hoje em dia que querem levar Ellen White a sério, reforma de saúde. E é só você começar a pregar Ellen White, é só começar a pregar a reforma de saúde, que já há tendência de você chamar ela de perfeccionista. Já repararam? Ah, mas isso aí é perfeccionismo, hein? Cuidado. Ok, pessoal, então você vê aí Daniel Silveira em toda a sua glória, falando, né, aquilo que sempre a gente costuma ouvir da boca dele, né, coisas sem sentido. Mas o que eu acho mais interessante a gente apontar aqui é um fenômeno um pouco mais amplo em termos da sociologia da religião, em torno dos conceitos teológicos. Veja que assim, o Daniel Silveira está tratando de uma ampla discussão dentro do Adventismo do Sétimo Dia em torno da questão do perfeccionismo. Então, o que acontece? Ele tenta chamar para si a autoridade de Herbert Douglas, que falou que o livro Questões sobre Doutrina, que deve estar inclusive em algum lugar aqui da minha biblioteca, ele é acusado e culpado de uma bifurcação dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E agora a instituição vai para um lado e esses ministérios aparentemente perfeccionistas vão para outro lado. Isso cria todo tipo de tensão dentro do Adventismo do Sétimo Dia, e etc, e etc. E o Daniel Silveira, ele faz parte de um destes ministérios que são compreendidos ou rotulados como perfeccionistas. E aí ele, de alguma maneira, responde a este rótulo falando uma coisa que eu acho que vale a pena a gente refletir. Olha, aí tem esse lado, esses ministérios independentes que parecem ser perfeccionistas, como quem diz, só parece, não é. Ah, mas por que para você hoje ser considerado um perfeccionista, basta que você leve Ellen White a sério e a reforma de saúde e começar a pregar Ellen White, reforma de saúde, e você vai ser considerado um perfeccionista. Então, basicamente, o que o nosso amigo Daniel Silveira está dizendo é o seguinte: eu não sou perfeccionista, eu simplesmente levo Ellen White a sério e prego a reforma de saúde e tal, e é isso, e acabou. Ou seja, eu sou o verdadeiro fiel adventista do Sétimo Dia, que prega a verdade, mesmo que tenha que confrontar as coisas erradas dentro da instituição. E se é exatamente assim que o Daniel Silveira pensa, nesse ponto eu concordo, viu, Daniel? Você deve saber que eu concordo com você. Na prática, eu acho que se existem erros, problemas e pecados na instituição, a gente pode e deve confrontar. Entretanto, em relação às questões teológicas, nós não poderíamos estar mais divididos, não é, Daniel? E eu gostaria de apresentar para vocês algumas questões importantes, tá? Primeiro de tudo, sobre o conceito de perfeccionismo. Então nós temos um livro aqui nas minhas mãos, chamado A Bíblia em Perspectiva, Estudos em Teologia Bíblica, que foi um livro produzido dentro do Seminário Adventista de Teologia. Inclusive, este livro ele é um livro composto de vários artigos de uma turma de teologia bíblica, do mestrado em teologia bíblica, que o pessoal se juntou para fazer esse livro, tá? Editado pelo Adolfo Soares,
pelo Ezequiel Gomes, não sei se vocês o conhecem, pelo Felipe Mazzotti, Renan Souza e Roberto Conte Júnior. Destes aqui, o único que ainda não é pastor é o Ezequiel Gomes. O resto, todo mundo aqui é ministro adventista do sétimo dia na prática, na sua rotina do dia a dia aí. Mas nessa época que eu estava fazendo mestrado e a gente se uniu para fazer esse livro, e eu escrevi o meu capítulo deste livro que está lá, né? O conceito de perfeccionismo a partir da Bíblia e dos escritos de Ellen White. Então esse foi o artigo que eu escrevi, um artigo que tem aí cerca de 60 páginas quase, um pouquinho menos do que isso. E eu falo um pouco sobre o conceito de perfeccionismo dentro desse livro. E vou citar algumas coisas para vocês. Então eu escrevo aqui na página 379 desse livro. A palavra perfeccionismo é bastante familiar à maioria dos cristãos adventistas do sétimo dia e carrega em si mesma uma conotação negativa ou pejorativa, sendo em geral usada para designar um ensinamento que se entende ser equivocado em torno da ideia da perfeição humana. Então o que é perfeccionismo? Não é levar Ellen White a sério ou pregar reforma de saúde. É uma ideia equivocada em torno da questão da perfeição humana. Isso é perfeccionismo dentro do entendimento adventista. E aí na conclusão do meu artigo, eu falo algumas coisas também nesta direção, para conceituar de uma forma mais substancial o perfeccionismo, naturalmente de uma forma não exaustiva, mas eu escrevo aqui o seguinte: o perfeccionismo se manifesta quando 1. Alguém trata o pecado somente como uma espécie de comportamento e nega que ele também se refira a uma condição da natureza humana. Então essa é uma característica essencial do conceito de perfeccionismo. Segundo ponto, quando alguém simplifica o paradoxo da salvação para enfatizar somente a capacidade humana de obedecer perfeitamente à lei de Deus, a ponto de negar as dimensões da salvação que permanecem inconclusas até a glorificação. Então, quando você trata da experiência da salvação e você só enfatiza que por causa da salvação que Cristo realizou, agora nós podemos nos arrepender do pecado e ser fiéis à lei de Deus, e você esconde das pessoas que na verdade existem sentidos do termo de salvação que permanecem inconclusos até a nossa natureza ser transformada na glorificação, então quando alguém faz isso, nós temos ali uma manifestação de perfeccionismo. 3. O perfeccionismo se manifesta quando alguém torna a natureza humana de Cristo indistinta da natureza dos demais homens, a fim de fazer com que sua teoria se torne plausível de alguma forma. Então, quando você confunde a natureza humana dos demais homens com a natureza humana de Cristo, você tem o perfeccionismo. 4. Quando alguém enfatiza a dignidade do ser humano a ponto de esconder sua radical indignidade por causa do pecado ainda presente nele. Quando você só fala que o homem é a imagem de Deus, que o homem é redimido, que o homem é restaurado, que o homem é amado por Deus, que Deus capacita o homem pela graça, você só mostra o lado positivo disso tudo, e você não mostra que o homem é um ser indigno por ser pecador, e é pecador por natureza, e etc., você tem uma manifestação de perfeccionismo. E 5, o perfeccionismo se manifesta quando alguém interpreta a escatologia de um prisma que nega as verdades essenciais da salvação, tudo por causa de uma má interpretação dos escritos de Ellen White. Olha que coisa interessante surge a partir daqui. O Daniel Silveira acha que para você ser chamado de perfeccionista, basta você ser levado a sério. Mas o que eu estou defendendo ali é que você vai ser chamado de perfeccionismo se você distorcer a mensagem bíblica da salvação ou da escatologia por causa de uma má leitura dos escritos de Ellen White. E aqui nesse ponto eu gostaria de terminar o meu vídeo oferecendo para vocês algumas perspectivas práticas sobre o quão a sério os perfeccionistas levam os escritos de Ellen White. Eu não sei se você conhece esse livro aqui, Caminho a Cristo, tá? Escrito por Ellen White. Então veja que existem algumas coisas interessantes aqui. Quando, por exemplo, eu confronto a forma do Daniel Silveira falar com o meu próprio livro que eu mesmo escrevi, imediatamente alguém vai dizer, mas esse Ezequiel é um herege, foi mandado embora do ministério, tudo que ele fala é irrelevante.
Beleza, bacana, eu vou levar em conta então esta crítica. E agora eu não vou mais falar do que eu falo, vou falar do que Ellen White fala. E será que os nossos amigos perfeccionistas, como Daniel Silveira, leva a sério o que Ellen White diz? Então eu vou ler aqui Caminho a Cristo, página 40, dentro desta versão aqui do Conectados com Jesus. O capítulo Teste da Obediência. Ellen White escreve assim: antes da queda, Adão podia apresentar um caráter justo mediante a obediência à lei. Mas ele fracassou e por causa do seu pecado, a nossa natureza se acha decaída e não podemos por nós mesmos alcançar a justiça. Pelo fato de sermos pecadores profanos, somos incapazes de obedecer perfeitamente à santa lei. Será que o Daniel Silveira leva a sério o que Ellen White diz? Porque o que aqui Ellen White está dizendo é que nós não podemos por nós mesmos alcançar a justiça. Ah, mas aqui está falando por nós mesmos, por Cristo podemos alcançar a justiça. Claro, pela fé podemos alcançar a justiça de Cristo, naturalmente. Mas não a nossa justiça por nós mesmos. Para deixar ainda mais claro o que Ellen White quer dizer com isso, ela continua dizendo: pelo fato de sermos pecadores. Então é fato que somos pecadores. Inclusive ela escreve aqui como profetisa, como cristã que ela mesma era, e ela mesma se coloca nesta condição. Eu, Ellen White, e todos os cristãos como eu somos pecadores. E o que acontece com esses pecadores? Não somos capazes de obedecer perfeitamente à santa lei de Deus. Isso é o que Ellen White diz. Mas até onde eu sei, toda a teologia do Congresso MV, do Daniel Silveira, é que nós podemos ser perfeitos diante da lei de Deus, mesmo sendo como somos, tendo a natureza humana que temos e etc. Nesse ponto também eu gostaria de falar de um outro livro de Ellen White, Patriarcas e Profetas. Aqui não foi o Ezequiel que escreveu aqui, tá? E Ellen White escreve uma coisa muito interessante. A lei não podia justificar o homem, porque em sua natureza pecaminosa, este não a poderia guardar. Então o homem na natureza pecaminosa não poderia guardar a lei de Deus. Então Jesus nunca teve esta natureza pecaminosa idêntica à do homem, porque senão ele também não conseguiria ter guardado a lei de Deus. Ou a frase de Ellen White estaria incorreta, certo? Toda a teologia perfeccionista do Congresso MV e do Daniel Silveira é que a natureza pecaminosa não impede o homem de guardar a lei. Porque Cristo supostamente teve a mesma natureza pecaminosa que os demais homens, ele guardou a lei, então nós com essa natureza pecaminosa também podemos guardar a lei. Mas nessas conclusões e nesses raciocínios humanos, inclusive inspirados pelo diabo, que é exatamente o caso, está em confronto e oposição ao que Ellen White diz, que na natureza pecaminosa o homem não poderia guardar a lei. Eu até sublinhei aí o texto para mostrar para vocês, tá? Então a lei, não podia justificar o homem, porque na sua natureza pecaminosa este não a poderia guardar. Ou seja, aqui nós temos a própria Ellen White com uma teologia absolutamente contrária à teologia do Congresso MV do Daniel Silveira. Mas como é que é, Daniel Silveira? A gente só fala que é perfeccionista quem leva Ellen White a sério? Então, só por esta sua definição, nós sabemos que você é uma pessoa mentirosa e hipócrita, certo? Porque você está querendo fazer parecer que você está sendo acusado de ser perfeccionista e o seu único objetivo é levar Ellen White a sério. Se você levasse Ellen White a sério, você entenderia que a natureza de Jesus Cristo não foi a mesma natureza que a nossa. Porque na nossa natureza pecaminosa nós não podemos guardar a lei de Deus. Pelo menos, claro, no nível do absoluto. E aí nós podemos discutir se o contexto da redenção e da salvação não nos capacita a ser fiéis à palavra de Deus e à lei de Deus em sentidos cada vez mais amplos, quando a natureza humana for transformada na glorificação em sentido perfeito, e ainda que a gente vai crescer durante toda a eternidade e não teremos mais pecado para todo sempre. Sim, tudo isso é verdade, tá bom? Então, por exemplo, nós podemos ser imperfeitos no ponto de não termos o amor perfeito.
Mas dentro do contexto do novo nascimento, da conversão, a gente pode deixar de ser um mentiroso e ser uma pessoa honesta e verdadeira. Isso sim. Então aquela pessoa que antes era mentirosa e agora é uma pessoa honesta, então antes ela era infiel à lei de Deus, agora ela é fiel. Entretanto, ainda que você seja honesto e não mentiroso, você não é perfeito em amor, perfeito em fé, perfeito em tudo, para dizer que você não tem pecado diante da lei de Deus dentro de uma perspectiva mais ampla. E eu acho que não é tão difícil assim de entender, não é, Daniel? Então, pessoal, fica a questão de que é o seguinte, o perfeccionista não é aquele que leva Ellen White muito a sério, é aquele que só leva a sério em Ellen White as ênfases e frases e textos que aparentemente contribuem para a sua heresia, e não leva a sério o que Ellen White diz, quando o que ela diz destrói completamente os fundamentos da sua falsa teologia, como no caso o Congresso MV e Daniel Silveira mantém uma falsa teologia.